Shalom, povo de Deus, mais uma vez estou aqui glorificando o nome do Senhor por ter me dado mais uma oportunidade de trazer uma palavra para os irmãos, e eu creio que o Espírito Santo vai falar conosco nesse dia. Eu creio que tudo que for falado aqui nós já ligamos aqui na terra, ligamos no céu. Eu creio que o Senhor tem grandes coisas para fazer hoje através da sua palavra. Se for para curar, que cure. Se for para libertar, que liberte. Se for para salvar, que salve. Que essa palavra seja uma palavra libertadora, em nome de Jesus, para todos nós. Amém? E eu convido os irmãos para abrir a palavra lá no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Amém? A palavra do Senhor diz aqui: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém? Uma das maiores dificuldades do ser humano é acreditar que para ser salvo a gente tem que ter fé. O ser humano sempre quer fazer algo, alguma coisa para merecer a salvação. As pessoas acreditam que se a gente for bonzinho, nós merecemos a salvação. Eu lembro que quando nós éramos pequenos, as pessoas, quando nós fazíamos alguma coisa de errado, as pessoas diziam assim: olha, não faça isso, que as pessoas malvadas não vão para o céu. E mesmo as pessoas que têm um encontro com Deus, elas acreditam que elas alimentam esse sentimento que só será salvo por merecimento. Mas não é assim. A salvação por merecimento, ela é antibíblico. Ela não, todo homem e toda mulher, por mais boas que elas sejam, elas não merecem a salvação. E eu creio em nome de Jesus que através dessa palavra o Senhor já venha ministrando no nosso coração e acreditando que o Senhor está no controle das nossas vidas, e que para a gente ter a salvação nós precisamos ter fé e acreditar nesse Deus maravilhoso, nesse Jesus maravilhoso. Amém? Eu gostaria que você abrisse, meus amados irmãos, lá no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 8. Amém? E essa palavra diz que Jesus ele chamou Pedro para ser salvo em primeiro lugar. Essa palavra diz de uma pesca milagrosa, aonde Jesus estava na beira do mar da Galileia, aonde ele tinha uma multidão, estavam apertando ele. E Pedro, chegando da sua pescaria, a noite toda pescando, e aquela multidão estava apertando Jesus. Jesus subiu no barco do Pedro e começou a pregar para a multidão. E num certo momento Jesus disse para Pedro: Pedro, vamos para o largo, vamos para as águas profundas. Aí Pedro falou para Jesus: Jesus, eu trabalhei a noite toda, não peguei um peixe. Mas o mar poderia não está para peixe, mas quem providenciaria o peixe seria Jesus, o dono do milagre, o Deus que faz as coisas impossíveis acontecer. Mas Pedro, naquele momento, ele possuiu um grande temor naquele momento. Jesus, ele fez algo sobrenatural, mas Pedro era santo quando Jesus chamou ele para um grande chamado. Não. E aí eu convido você para aqui no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 8, que diz assim: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-me de mim, porque sou pecador. Pedro estava dizendo assim para Jesus: Jesus, tu és santo e eu sou pecador, eu não mereço esse chamado. Mas Jesus disse assim para ele: não temas, Pedro, não temas. O que Pedro estava pensando naquele momento, que quando Jesus chamou ele para um grande chamado? Jesus disse assim para Pedro: Pedro, eu não quero mais que tu seja um pescador de peixe, eu quero que você seja um pescador de almas.
eu tenho um grande chamado para a tua vida. E a Bíblia diz que Pedro teve um grande temor, ele se prostrou, ele colocou a mão no rosto aos pés do Senhor e dizendo: retira de mim, que eu não sou merecedor desse chamado. E aí Pedro foi um grande evangelista, aonde fala lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 41, que diz que quando ele pregou para uma cerca de quase 3.000 pessoas, as pessoas receberam a palavra e foram batizadas. E o homem foi um grande pregador. A Bíblia diz até quando ele passava, as sombras dele se curavam as pessoas. E teve um grande chamado na palavra do Senhor. Eu convido você também a entrar na palavra lá no livro de Lucas 5, versos 30. Nós vamos falar de um jovem publicano chamado Levi, aonde Jesus ia passando ali na coletoria e viu aquele jovem que era um cobrador de impostos, e onde naquela época as pessoas não tinham máquina calculadora, não tinha recibo, não tinha computador, não tinha planilha, era tudo cobrado de boca. E Jesus passou naquele momento, aquele jovem chamado Levi, aonde ele cobrava os impostos. Era um homem corrupto, aonde tudo que ele cobrava de boca. E tudo que ele cobrava, ele colocava a parte dele no bolso e o resto ele prestava conta. Era um funcionário público corrupto, ele não prestava mesmo. Mas Jesus, na sua passada ali por perto dele, disse assim para ele: siga-me, jovem. E aquele homem viu aquele homem passando na frente dele com um olhar que nunca tinha visto. As pessoas ali na redondeza olhavam para aquele homem com um olhar de ódio, com um olhar de rancor, com um olhar de mágoa, com desprezo. E porque ele era um judeu também, ele ajudava o povo romano, ou naquele tempo Roma, a cobrar os impostos das pessoas que eram dele, dos judeus. E o povo tinha um ódio daquele homem, ele era um homem pecador. E aí Jesus passou por ele e chamou ele, e aí foi um chamado assim sobrenatural. E aonde Jesus foi convidado para ir a um banquete na casa dele, aonde a Bíblia fala que foi uma festa lá na casa dele, aonde ele convidou muitos publicanos e outro que estava com ele na mesa. Era muita gente, era muito pecador. E ali a Bíblia fala aqui no Lucas capítulo 5, versos 30, olha que diz: os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Publicano, o Levi era um publicano, ele não mereceria esse chamado de Jesus para estar na mesa com ele. E respondendo Jesus: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Eu não vim chamar o justo, e sim os pecadores ao arrependimento. Jesus, ele não veio para as pessoas boazinhas, não veio para aquelas pessoas que são merecedoras, eles vieram para os pecadores. E Levi, que era um pecador, era um cobrador de impostos, era um publicano, ele era o mais errado daquele lugar. E eu vejo que como Deus faz algo sobrenatural nas nossas vidas. Jesus, quando chamou esse jovem, um pecador, a Bíblia fala aqui que ele estava na mesa com eles, com numerosos publicanos. Era muito pecador dentro de uma casa, numa festa. Tu imagina um homem santo.
E aí eu vejo assim esses fariseus e esses escribas falando para os discípulos: será que esse Jesus presta mesmo para estar no meio desses pecadores? Mas Jesus diz assim: os são não precisam de médico, os que são bonzinhos não precisam de ajuda, e sim os doentes, como eu era, como você é, como ainda nós somos ainda pecadores, sim. Eu não vim chamar os justos, sim os pecadores ao arrependimento. Quando Deus chama nós, Ele chama por uma grande obra, amados. Eu quero te dizer que Levi, ele se transformou em Mateus, um grande pregador da palavra do Senhor. Levi se transformou em Mateus. Ele chama um pecador, um zero à esquerda, um alcoólatra, um ladrão, um assassino, um bêbado, um alcoólatra, um drogado, uma prostituta. Ele faz coisas sobrenaturais. Ele chama até para ser um pregador da palavra como eu e você, que teve um chamado. Ele chamou Pedro, ele chamou Levi agora para um grande chamado. E Mateus, o Levi escreveu todo o livro de Mateus, aleluia. É esse que é o chamado que Deus quer para nossas vidas, amados. Continuando, Levi se transformou em Mateus, um homem grande pregador da palavra, um ladrão, um publicano, onde as pessoas viam ele com rejeição, com ódio, e ele foi um grande pregador da sua palavra, da palavra de Deus, amém? Eu gostaria também de falar de outra pessoa que era um publicano, chamado Zaqueu, um homem muito rico, aonde Jesus disse para ele: desça depressa, que ele estava numa árvore, e Jesus passou por ele e disse assim: desce depressa, que eu quero ter contigo lá na tua casa. E ele tinha uma mansão, e Jesus foi lá para a casa dele, e a Bíblia fala que as pessoas começaram a murmurar, começaram a falar mal de Jesus, aonde dizia: como que isso é um homem de Deus se ele anda na casa de pecadores? E a Bíblia diz que lá no Lucas 19, versículo 9, diz assim: então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Sem merecer, aquele homem era um pecador. Jesus veio para os pecadores, mas Jesus ele veio ter um encontro sem aquele homem, sem esse publicano merecer a sua salvação. E Jesus, a Bíblia fala que ele ficou por muito tempo lá hospedado na casa de Zaqueu, porque verdadeiramente ele tinha se convertido ao Senhor, já era um servo do Senhor. E Jesus verdadeiramente, quando a pessoa aceita ele, Jesus fica hospedado na casa dele, o Espírito Santo fica na casa dele, e sem às vezes a gente merecer, a gente se rende para esse Deus. E verdadeiramente agora esse homem chamado Zaqueu, ele aceitou Jesus na sua vida e na sua casa, e toda a sua família se rendeu aos pés do Senhor. E eu gostaria de falar com você também de outro grande homem de Deus, chamado Paulo, o apóstolo Paulo, um grande pregador, um dos maiores pregadores da Bíblia. Esse homem que teve um encontro com Jesus, a Bíblia diz que ele ficou cego, era um cego, mas antes de ele ser um grande pregador da palavra, ele era um homem religioso, ele era um perseguidor de cristãos, e aonde a gente vê que Jesus chamou, ele tinha um discípulo chamado Ananias, pediu para lá em Damasco, ir lá na rua direita, que a Bíblia fala, chamada direita. Ele foi ter com ele, mas Ananias falou para Jesus: Jesus, como é que eu vou na casa desse homem se ele é um grande perseguidor da igreja? Mas a Bíblia diz, Jesus disse para Ananias: Ananias, esse homem é um grande instrumento escolhido para levar o meu nome, pois eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Eu quero te dizer que eu e você, nós somos escolhidos para levar o nome do Senhor Jesus.
Quando eu me lembro, eu me recordo quando eu não conhecia, eu era um homem religioso, é um homem que era perseguidor da igreja, aonde eu falava mal dos cristãos, onde eu falava mal dos crentes, e eu não conhecia verdadeiramente esse Deus, como fala aqui a palavra do Senhor, que o apóstolo Paulo era um perseguidor da igreja. Mas toda vez que o Senhor tem um propósito na nossa vida, Ele escolhe nós para fazer uma grande obra nas vidas das pessoas, como Ele fez nas nossas também. O apóstolo Paulo fala aqui no livro de 1 Timóteo, capítulo 15, que diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O apóstolo Paulo, grande missionário, um grande pecador, agora está reconhecendo que ele era um grande, o principal dos pecadores. Ele não era porque ele trabalhava muito na palavra, onde ele viajava pregando a palavra, que agora no presente ele está dizendo que ele é o principal dos pecadores. Agora olha que diz o versículo 13: a mim que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. No presente, no versículo 15, ele disse que ele era o principal dos pecadores. E no versículo 13, ele diz que ele era um homem blasfemo, um perseguidor, um insolente, mas ele diz assim, sem merecer, ele alcançou a misericórdia do Senhor Jesus. Toda pessoa que quer merecer a salvação, ele precisa entender que ele é um pecador, sim. Você entender que você merece a salvação, você tem que reconhecer que você é um pecador. Assim foi como o apóstolo Paulo reconheceu que ele era o principal dos pecadores. Ele escreveu grandes livros. Eu quero te dizer que não adianta você fazer as coisas boazinhas e não reconhecer que você é pecador, não reconhecer que você não é merecedor, não reconhecer que você não é nada perante ao Senhor. A gente tem que dizer que a gente diminua e o Senhor cresça nas nossas vidas. Grandes coisas o Senhor tem para fazer na minha vida, Ele tem para fazer na sua vida, em nome de Jesus. E lá no livro de Romanos, capítulo 3, 23, diz assim: pois todo pecado carecem da glória de Deus. A salvação é o presente divino de Deus, mas nós somos pecadores, assim como foi Pedro que reconheceu que ele era um pecador, e mesmo não sabendo, mesmo não conhecendo que esse Deus ele veio para nos chamar, para fazer uma grande obra nas nossas vidas, ele não crendo, mas a Bíblia diz que tudo é possível naquele que crê. Amém? Lá no livro de João, capítulo 3, 16, olha que diz. João 3, 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Nós temos que crer nesse nome que é de Jesus de Nazaré, o nosso Senhor, o nosso único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador da nossa vida. No livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Salvador.
A salvação é dom de Deus, através de quem? De Jesus de Nazaré. Somos salvos porque Jesus, ele pagou um alto preço naquela cruz do Calvário. Ele morreu pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, pelas nossas enfermidades. Tudo ele levou naquela cruz. Todo o pecado foi levado naquela cruz. Jesus quer levar todos para o céu, mas nós temos que reconhecer que nós não somos merecedores da salvação. Nós temos que reconhecer, como Paulo reconheceu, que ele era o principal dos pecadores. Então, Jesus, quando eu me entristeço quando eu fazia coisas ruins lá no passado, como Paulo falou, que ele fazia coisas ruins no passado, ele blasfemava, ele falava contra Jesus, como a verdade que era Jesus, ele falava, ele assassinava os cristãos, ele tinha ódio dos cristãos. Aí a Bíblia diz que ele era incrédulo, ele não sabia o que ele estava fazendo, ele não tinha sabedoria que ele estava fazendo, e eu, como testemunho, lá no passado também eu me entristeço que eu fazia. Enquanto eu estava bebendo, eu estava na farra, eu estava trazendo tristeza para minha casa, eu estava trazendo tristeza para minha família, eu estava trazendo tristeza para mim mesmo, eu me sentia o pior dos pecadores. E hoje eu reconheço em nome de Jesus, e eu me alegro em reconhecer que Jesus morreu naquela cruz pela minha vida, e hoje eu sou como o Levi. Eu não era cobrador de impostos, mas eu era um tremendo de um pecador. E hoje eu estou aqui pregando a palavra para você, e eu creio que o Espírito Santo já falou com você, porque você não é merecedor. Não é porque eu e você somos bonzinhos, fazendo tudo bonzinho, fazendo as coisas tudo certinho, que nós somos merecedores de estar lá no céu, não. Nós temos que fazer como Pedro reconheceu, que disse, retira de mim porque eu sou um pecador. Naquele momento ele não era santo. Ele reconheceu que ele não merecia o chamado de Jesus para a vida dele. E a Bíblia diz lá no livro de Lucas capítulo 5, que ele, quando ele encostou o barco lá na beira do mar, ele abandonou tudo e seguiu a Jesus. Eu não estou te dizendo para te abandonar a tua casa, eu não estou te dizendo para te abandonar o emprego, eu não estou te dizendo para te abandonar a tua família para ir para Jesus. Eu quero te dizer que o Senhor Jesus, ele te chama para te reconhecer que Ele é o Deus da tua vida, da minha vida, Ele é o Senhor da minha casa, da tua casa, Ele é o Senhor da minha vida, da tua vida, Ele é o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da minha vida e da tua vida. Reconhecer esse Jesus e dizer assim, eu sou o principal dos pecadores. Reconhecer que Ele faz maravilhas e milagres. Ele reconhecer como ele fez lá com Zaqueu, que ele entrou na casa dele e ficou por muitos dias. Eu quero te dizer, quando tu reconhece Jesus como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da tua vida, ele passa dias, ele fica eternamente, ele deixa o Espírito Santo lá para conduzir a tua casa, e ele diz assim, aqui nesta casa houve salvação. O Espírito Santo toma conta desse homem, toma conta dessa casa, toma conta dessa família, toma conta desses filhos, porque eu tenho um propósito na vida dele, como teve na vida de Pedro, como teve na vida de Paulo, como teve na vida de Zaqueu e tantos outros na Bíblia. Eu quero te dizer, meus amados, que hoje o Senhor está chamando eu e você, que a salvação é dom de Deus. A salvação ela é gratuita para nós. A salvação é para aqueles que têm fé, aqueles que acreditam que o Senhor é o único, suficiente e exclusivo Salvador da sua vida. A salvação, como diz aqui a palavra, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A salvação, quando tu vem para Jesus, ele diz assim, o dom gratuito é de Deus, a salvação é dom gratuito de Deus, através de quem?
de Jesus de Nazaré. Eu te falei tudo isso para te dizer que nós não somos merecedor da salvação, mas nós somos merecedor quando tu reconhece como o Jesus é o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da sua vida e da minha vida. Eu tive um tempo de muita tristeza no passado, e a Bíblia diz como Jesus falou, o apóstolo Paulo falou que ele alcançou a misericórdia através de Jesus de Nazaré. Eu alcancei a misericórdia na minha vida através de Jesus de Nazaré. Hoje eu estou aqui pregando a palavra que quando nós pregamos a palavra do Senhor, eu estava vendo no livro de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e inútil para ensino, para repreensão, para correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quando você pega essa palavra de Deus, ela te instrui, ela é útil para ensinar através de Deus, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? A Bíblia diz, lá no livro de João, capítulo 6, verso 37, diz assim, que todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Essa palavra Jesus falou que todo aquele que o Pai entrega até Jesus, que vai até Jesus, de modo nenhum ele lança fora. Eu quero te dizer, meus amados, que Jesus está te chamando, mas para que você venha adquirir esse dom gratuito de Deus, que é a salvação, você tem que ir até Jesus, tem que reconhecer Ele como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da sua vida. Ele está dizendo para mim e para você que vem a mim. Se o Pai está te dizendo, o Pai que está lá no céu está dizendo assim, vai até Jesus, reconheça Ele como o único Salvador da tua vida. E aí ele diz assim, esse filho veio até a mim, eu não posso de modo algum lançar fora. Hoje é o dia de você, sem merecer, sem ter um merecimento da salvação, mas quando você vai e diz assim, eu sou um dos principais pecadores. Quando o apóstolo Paulo falou, eu sou o principal pecador, mas eu alcancei a misericórdia do Senhor e hoje eu creio que eu alcancei a salvação através de Jesus de Nazaré. Se você hoje quer aceitar Jesus com esse Deus, esse Jesus maravilhoso, a salvação não vem através do Pai, ele vem através de quem? De Jesus de Nazaré, porque é o Pai que manda até Jesus, e ele diz assim, se o Filho vir até a mim, de modo algum eu posso lançar fora. Pedro se mergulhou, como diz a palavra, nos pés do Senhor e disse assim, eu não sou merecedor, tu és santo e eu sou pecador. E eu quero te seguir, eu quero te servir, eu quero aprender, eu quero ser um discípulo, eu quero amar a palavra, eu quero discernir a palavra. E a Bíblia diz, como eu falei ainda há pouco lá em Atos capítulo 2, versos 41, que a pregação dele, a palavra que ele pregou, e as pessoas foram batizadas, cerca de quase 3.000 pessoas. Que poder de Deus! Que manifestação do Espírito Santo na vida daquele homem. E hoje eu te chamo aqui para que Deus venha se manifestar na sua vida através de Jesus de Nazaré, sem mesmo você merecer
a salvação na sua vida, como eu falei lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça eu sou salvo. É um favor que não foi merecido, pela graça eu fui salvo, é um favor que não foi merecido, é verdade. E mediante a fé, quando eu iniciei, todo homem pensa que ele é merecedor da salvação. Não, mas é através do que? Mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, a salvação é dom de Deus. Eu te convido, amados, eu te convido, amada, a vir receber esse Deus maravilhoso. É um tempo de nós nos arrepender dos nossos pecados e deixar o Espírito Santo habitar na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho. Ele dá a direção da nossa vida. E eu creio que o Espírito Santo veio falar contigo hoje pensando que você é merecedor só porque você faz as coisas boas. Não é só isso. A salvação é dom de Deus através de Jesus de Nazaré. Um beijo, amado, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo esteja sobre você e a sua casa. Um beijo, bela manhã, e que o Espírito Santo de Deus venha conduzir a nossa casa hoje e sempre. Beijo.